Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Bem-vindos a mais um ET Entrevista. Hoje comigo, Guilherme Almeida. Seja muito bem-vindo, Gui. Obrigado, Fred. Bora para mais uma entrevista aí. A nossa entrevistada hoje é a Vanessa Catânio, ela que é preparadora de goleiras da Ferroviária. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos do Esquema Tático. Eu que primeiro agradeço vocês pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho aqui da minha história e principalmente do futebol feminino, que é algo que vem crescendo muito com o tempo aí, e principalmente por dar oportunidades para mulheres falar no futebol. Então, agradeço vocês desde já pela oportunidade. Obrigado. E aproveitando também, a gente gostaria de agradecer a Ferroviária, que liberou a Vanessa para falar com a gente. E antes de começar, gente, vocês já sabem, eu fico aqui repetindo porque vocês não seguem a gente. Siga a gente no Instagram, Facebook, Twitter, vai lá. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa eu curtir para a Vanessa, deixe seus comentários, suas dúvidas para ela. Às vezes, se tiver um monte de dúvida que a gente não perguntou, a gente convida para vir de novo. Então, faz os comentários aí. E antes da gente começar, Greg, solta a vinheta. Muito bom. Então, antes de a gente começar o bate-papo com a Vanessa, vamos falar um pouco quem é a Vanessa. Primeiro, hoje ela é treinadora de goleiros da Ferroviária. A Ferroviária, como a gente já falou, como a gente já tem jogadores da Ferroviária que vieram aqui, time super tradicional do futebol feminino no Brasil. É um dos maiores campeões. Tem 4 paulistas, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Libertadores. Inclusive, vem já a 2 finais seguidas de Libertadores. Perdeu uma em 2019 e ganhou agora em 2020. Então tá sempre ali brigando pelo título. E a Vanessa, ela que já foi goleira profissional e hoje é preparadora de goleiras. Como goleira, ela passou pela Ferroviária, inclusive ela é de Araraquara, pelo que eu pesquisei. Então ela começou já no time da cidade, no Botafogo de Ribeirão Preto, que é a camisa que eu tenho aqui. Sim, gente, é impressionante como eu nunca tenho a camisa do time atual da pessoa que vem aqui. Eu tenho sempre do começo. Então, Ferroviária, terceira vez que estou pedindo para vocês, me manda uma camisa aí. Bom, fora isso, ela também passou por Vasco e Ponte Preta como goleira e como preparadora de goleiras, ela já está começando agora a 4ª temporada dela na Ferroviária. Esqueci alguma coisa, Vanessa? Alguns clubes, acho que você não citou aí, que eu também joguei no Palmeiras, também joguei no SAD, fiz parte da seleção brasileira militar por 5 anos também, e tive a felicidade de ter convocações para a seleção brasileira de 2004 até 2012. Pô, muito legal. E, Gui, por favor, comece aí. Qual vai ser o primeiro ponto que a gente vai conversar com ela? Bom, Vanessa, obrigado por estar conversando com a gente aí, né? Agora que você ainda complementou mais o seu currículo, eu fiquei ainda mais impressionado, assim, né? Eu já queria já partir para a profissão atual agora. Queria saber quais são as responsabilidades aí como uma preparadora de goleira, que tipo de treino que você tem que montar, né? Quais as preocupações que você tem que ter com as suas atletas, né? Conta um pouquinho para a gente. Olá, Guilherme, tudo bem? Bom falar com você. Hoje, né, desempenhando esse papel na Ferroviária como treinadora de goleiros, sempre no começo da temporada a gente faz uma programação de uma pré-temporada onde eu tento colocar todos os fundamentos básicos da goleira, todos os trabalhos dentro do modelo de jogo que hoje a Lindsay trabalha, né? A gente desenvolve isso juntos também para que a gente consiga fazer juntos dentro dos próprios jogos que ela tem para colocar do modelo de jogo. E eu, na minha parte específica, de repente, sendo treinadora, monto treinos voltados dentro daquilo que eu vejo que hoje é muito importante no futebol, né? A evolução das goleiras com o pé é uma coisa que a gente tem focado muito nisso. Monto minha programação dentro daquilo que eu vejo como eu tenho na Ferroviária há quase 4 anos, dentro daquilo que eu sei que as goleiras precisam um pouco mais. Então, a gente sempre vai no específico mesmo. Hoje trabalho com 3 goleiras, né, no adulto, então são 3 goleiras de características diferentes. Então, dentro dessas características, a gente vai montando esses trabalhos para, com o decorrer da temporada, ir ajustando cada uma para chegar
no seu maior nível possível e com o menor número de erros possíveis durante treinamentos e durante jogos também. Então, a gente não falou no começo, mas a gente trouxe uma preparadora de goleiros para falar com a gente hoje, porque ela faz parte da comissão técnica da Ferroviária, e normalmente a comissão técnica a gente só ouve falar de vez em quando. Poucas vezes a gente ouve os programas esportivos darem o devido crédito às pessoas. Às vezes, quando tem um grande goleiro no seu time, é porque tem um grande preparador de goleiro, e assim vai. Então, tem uma importância muito grande a comissão técnica dentro de um time. E eu queria saber como é que funciona a rotina de uma preparadora de goleiros. Como é que é o dia a dia? Porque, até onde eu sei, normalmente o goleiro é o primeiro a chegar no treino e o último a sair. E é bem isso, né? Nós sempre chegamos no clube antes, né? A comissão técnica, e já temos, né, o planejamento semanalmente, a gente faz isso, a gente sempre se reúne num dia da semana para já fazer da próxima semana. E eu sempre chego no clube, já tenho todo o meu trabalho montado, e quando a gente vai, porque a gente se desloca, né, para ir treinar, por vezes no Pinheirinho, hoje a gente se desloca para a cidade de Matão para estar fazendo os treinamentos, que Araraquara está com algumas restrições, então a gente se locomove para outra cidade. Então, quando chega, eu já chego antes de já vou montando as coisas, né? Já deixo todo o treino pronto. Por vezes peço, né, para treinadoras, os 3 treinadores que passaram aqui pedia que me deixasse antes de começar. E por vezes a gente coloca integrado nos jogos junto com as meninas e por vezes não dá tempo de fazer algum tipo de trabalho. Então eu sempre pego lá os 20 minutinhos antes, 40 minutos, isso quando eu não tenho tempo total. Quando eu tenho tempo total, eu chego, deixo tudo prontinho, elas esperam até começar o horário normal do treino, e a gente vai para o treino e já começa essa parte antes, e por vezes também ficamos depois. Às vezes acaba o treino, tem menina me chamando lá de fora, vamos embora, Vanessa, vamos embora, as goleiras já estão cansadas. E por vezes a gente fica 30 minutos, 20 minutos dentro daquilo que eu vi que no dia não atingiu a carga de treinamento que eu queria ou o objetivo que eu queria no dia, a gente fica por vezes um pouquinho depois, às vezes eu pego uma ou outra específico para fazer algo que eu acho que precisa de melhora. Então a gente tem essa rotina aí de treinamento também todos os dias, de segunda a sábado, agora que nós não estamos ainda em competição. E é treinamento bem pesado, né? Que goleira não tem jeito, né? Goleira tem que treinar muito. Com certeza. Com certeza, uma rotina bem puxada aí, bem militar zona, né? Que você comentou que jogou na seleção militar, uma rotina bem parecida com a rotina deles, né? Bem puxadona. Bem puxadona. E o seu trabalho como auxiliar técnica, você sente que existe uma subvalorização do trabalho de vocês, né? Muitas vezes se enaltece muito o resultado dos atletas, mas pouco se valoriza o trabalho da comissão técnica como um todo, né? Tanto os preparadores como fisioterapeutas e, enfim, outras pessoas da comissão. Eu acho que isso veio evoluindo muito, né? Acho que alguns anos atrás, acho que os treinadores de goleiras ou treinadoras de goleiras, né? Pouco era falado. Só que o goleiro foi criando uma importância tão grande dentro do futebol, não somente em pênaltis, não somente agora com o pé, que está sendo muito falado, né? Que a moda hoje é falar dos goleiros e goleiras com o pé. Mas eu acho que houve uma evolução muito grande. Acho que esse trabalho, eu acho que ainda vai evoluir ainda mais, porque antigamente, por exemplo, quando eu comecei a jogar, eu não tinha um treinador de goleiro para mim. Eu sofri muito no começo por conta disso. Hoje a gente já vê uma evolução na base do feminino, que a maioria dos clubes, não sei se 100%, mas acho que 80% a 90% dos clubes hoje têm seus treinadores ou treinadoras de goleira para estar ali específico. Então, acho que essa evolução ajudou muito e acredito que pode evoluir mais. Acho que hoje a nossa profissão ela é um pouco mais valorizada. Acredito que ainda precisa
evoluir mais, acredito que precisa se valorizar mais, mas acho que hoje atingimos um patamar muito legal, porque antes nem se era falado, dificilmente, como vocês falaram aí, se vê um auxiliar técnico ou um treinador de goleira dando entrevista, geralmente é sempre mais o treinador mesmo, e também quando a carga também é ruim, também é o treinador, né? De qualquer forma, a pressão também é sobre a gente, porque o trabalho ele é conjunto, mas acredito que isso vem evoluindo muito e vem melhorando a cada dia. E quanto à parte de auxiliar técnica, isso vem me ajudando muito, me facilita bastante, porque além de estar ali próxima do banco para poder falar com as goleiras durante o jogo e poder auxiliar a treinadora hoje, isso tem feito eu aprender diariamente muita coisa. Mas acredito que ainda precisa um pouquinho mais dessa supervalorização a outros membros de comissões técnicas. Legal. E você falou que você trabalha muito as goleiras, tem a questão toda técnica, que tem que estar em excelência, porque goleiro é o único personagem do jogo que não pode errar. E como é que você trabalha o lado psicológico de uma goleira? Porque acontece, somos seres humanos, às vezes a goleira falha, está jogando errado, ou toma um frango. Como é que você trabalha o psicológico delas para elas não perderem a confiança? Na verdade, hoje eu falo para elas que eu não sou somente a treinadora de goleiras delas, né? Eu falo que eu sou amiga delas, porque esse lado humano eu acho que é um dos mais importantes, mesmo com o lado profissional, que a gente sabe que jogadora tem a pressão do dia a dia, goleira então nem se fala, né? Como você disse, quando se erra, se é cobrado muito. E eu converso muito com elas. Acho que falo para elas que o erro faz parte. Se a gente também não errar, nós também não vamos aprender, a gente não vai estar sempre em todos os jogos 100%, há jogos que vamos errar e não vai sair o gol, também há jogos que nós vamos errar e vai sair o gol. Então, eu converso muito com elas todos os dias, Fred, a gente, antes de começar o treino, eu dou 5 minutos livre para elas. Aqueles 5 minutos livre que elas têm abertura para falar o que elas quiserem, para elas perguntar o que elas quiserem e para eu falar algumas coisas, porque eu sou muito próxima delas. De eu perguntar como é que vocês estão, como que a família de vocês está, porque ali não é só o atleta, né? Ali tem uma família por trás, tem problemas delas familiares por trás disso. Então, assim, eu converso muito com elas, esse lado humano, eu falo para elas que muitas vezes nem parece que eu sou a treinadora de goleiro delas, mas sim um membro da família, porque é tão difícil já ser goleira, de ser cobrado pela maneira que é, e se você não vê esse lado humano, que eu acredito que o feminino tenha mais esse lado humano do que o masculino, não que o masculino não tenha, mas o masculino ele é muito mais razão, e não que não tenha um lado humano, tem, mas eu acho que a porcentagem do lado humano é menor. E mulher é mais sensível em algumas situações, tem alguns problemas às vezes está chateada, então você precisa conversar muito. Converso muito com elas, dou super abertura para falar sobre qualquer assunto e sobre erros em jogos. Também não sou aquela que, quando acontece algum erro, já chego falando na hora. A gente sempre deixa baixar a adrenalina para falar depois. Durante o jogo, a gente fala só aquilo, de repente, se a sua tomada de decisão fosse essa, de repente teria sido melhor para você. Mas sempre procuro deixar elas tranquilas para conseguir desenvolver o máximo do que elas têm para fazer no nosso dia a dia. Meu, que legal. Legal esse seu lado parceira das meninas, né? Inclusive, a minha próxima pergunta ia ser sobre o primeiro jogo da campanha da Libertadores, né, que a Ferroviária acaba perdendo de 4-0, né? Como é que foi a conversa depois do jogo e como é que foi o treino, né? Vamos lá, o primeiro treino pós aquele jogo, né? Como é que foi, né, para as meninas voltarem à motivação, né? Depois daquele baque de estreia, né? Como é que foi? Né? Porque depois daquele jogo quase não tomou gol, né? O Ferroviária acho que tomou 2 ou 3 gols depois daquele jogo, se muito. Né? Então, como é que foi aquela conversa depois daquele fatídico jogo? Te confesso que foi muito difícil, né? Quando acabou o jogo, eu até vi a Luciana cabisbaixa, né? E fui até ela para falar com ela, porque para nós
goleira sempre é mais difícil. Você tomar 4 gols e a história que a Luciana tem na Ferroviária e o amor que a Luciana tem pela Ferroviária é bem difícil. Eu fui até ela até me falou assim, Vanessa, eu tô com vergonha. Eu falei, vergonha, acho que todos nós estamos pelo que a gente fez durante o jogo, mas nós temos mais 2 oportunidades, que são mais 2 jogos para poder classificar. E o time ficou muito abatido porque você espera que a sua estreia, de repente, não que fosse com uma vitória, mas que você tivesse uma performance boa. Essa era a nossa maior meta, porque geralmente quando a sua performance é boa, de repente você não perde. De repente você também tem uma performance muito boa e também não ganha. Mas acho que a gente foi muito abaixo daquilo que a gente tinha para fazer. E aí, o que nós fizemos no outro dia, o treino foi bem difícil, mas nós nos reunimos e falamos, nós temos mais 2 jogos super importantes, que são 2 jogos que a gente praticamente não pode mais errar. Tudo que a gente tinha que errar, a gente errou hoje, que era o dia do jogo. Amanhã a gente já não pode mais errar mais nada, porque senão nós não vamos ter nem oportunidade. E eu acho que as meninas absorveram isso muito bem. Apesar do baque, né, dos 4-0, senti naquele momento que houve um fechamento muito legal delas com a gente, no sentido de que nós podemos mais, nós podemos fazer algo melhor para que a segunda partida contra o Peñarol possa ser um pouquinho melhor na nossa performance. E ali, mesmo abatido, porque você treinar no dia seguinte de um 4-0 e sabendo que você precisa, querendo ou não, uma pressão de ganhar 2 jogos, não é fácil. Mas acho que essa conversa, né, da Lindsay com elas, de nós também, às vezes, nem tanto ali na reunião, mas de pega uma aqui e fala, pega outra ali e vai falando, acho que compraram a ideia e foi o que acho que foi para a gente fundamental para a sequência da Libertadores. Revolucionário. E teve também o lado oposto, né? Também teve a semifinal, né? Que as meninas, que a sua goleira fechou o gol, o jogo foi para os pênaltis e passaram nos pênaltis, né? Daí como é que foi a mesma situação, só que agora com um grande desempenho, com um grande resultado? E vamos deixar a final para depois, afinal a gente tem pronto para a final mais para frente. Olha, até brincando com vocês, eu falei que eu acho que eu não preciso nem fazer mais exame de coração, porque depois desse jogo aí das semifinais e depois desses pênaltis, que a gente ficou muito, muito nervoso depois, porque toda disputa de pênalti, eu até falei para a Lindsay, eu acho que a gente, treinadores de goleira, acho que a gente sofre mais, porque você espera muito, né, da sua goleira e você tá dia a dia ali com ela, sabe o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, mas, assim, eu te falo que foi uma sensação, assim, que não dá nem para descrever, de tamanha felicidade de você ver que há praticamente 6, 7 dias atrás, você estava numa situação em que você tinha 3% de chance de classificar e você está ali numa semifinal brigando para estar numa final e você vai para uns pênaltis e aí acontece de a sua goleira ir super bem, porque de goleira hoje pegar um pênalti já é muito bom, e de pegar 3 e numa situação que a gente estava adversa, porque se a menina do Universitário faz o gol, tinha acabado, e a Luciana naquele momento ter a frieza e a calma de poder se concentrar mesmo na pressão e conseguir pegar o pênalti para a gente continuar na disputa, foi muito legal. E acho que ali as meninas falou, agora não tem mais jeito, agora a gente vai para a final, independente do adversário que venha, eu acho que vai ter que ser de alto nível, vai ter que ser o jogo da vida, porque foram momentos muito difíceis, né, Fred? Principalmente no último jogo da primeira fase, onde a gente precisava fazer muitos gols e não tomar gol. Então, eu acho que essa pressão psicológica que veio lá do primeiro jogo fortaleceu muito elas mentalmente, porque a gente soube sofrer, porque Libertadores, infelizmente, é sofrimento, porque você vê que tem muitas equipes tecnicamente boas, mas temos mais equipes aguerridas, equipes com raça, que o tempo todo bate, que não deixa jogar. Então, acho que mentalmente isso fortaleceu muito.
E depois que a gente saiu, eu não sabia nem para onde correr na hora que acabou os pênaltis, porque eu ajoelhei lá, primeiro eu agradeci, e eu falei, nossa, eu fui a última a chegar na minha goleira, porque todo mundo chegou primeiro que eu. Então, assim, não tinha nem como escrever. Eu só cheguei, abracei ela e falei, obrigado por tudo. E acho que eu não consegui nem chorar de tão emocionada que eu estava. Mas uma sensação, assim, muito fora do normal. Então, né, você falou de toda essa emoção da semifinal, da sua goleira ali brilhando. E como é assim, você que já foi uma goleira e hoje prepara as meninas para se darem o melhor de si, eu vi que como é que você se sente vendo a sua goleira brilhar na final? Justo na final, ela faz a defesa que praticamente garante a vitória. Você sentiu meio que você junto com ela ali fazendo aquela defesa? Na verdade, a gente se sente junto sempre ali com elas, né? Porque a cada defesa a gente vibra junto, a gente fala o tempo todo junto. E uma coisa muito legal que a Luciana, na final, ainda conseguiu tomar uma cotovelada no peito, onde ela cai e fica por um tempo ali, até por algum momento desmaiou, né? E ver a personalidade dela em querer voltar e logo em seguida faz essa defesa que a menina sai contra ela e ela consegue fazer a defesa. Assim, para mim, eu não consigo descrever porque a emoção de fora é muito diferente da emoção que você sente dentro. Se eu lá fora estava emocionada e você começa a pensar quando você também fazia aquilo lá dentro, você começa a ter as duas sensações, porque hoje, graças a Deus, eu consigo ter as duas sensações, aquela que a Luciana teve e aquela que eu tenho ali fora. Mas é uma coisa muito legal, assim, alegria fora do normal, porque eu falo muito, as pessoas perguntam muito da Luciana. A Luciana é uma atleta que se dedica muito. A Luciana é uma atleta que, se você às vezes não brecar ela, ela quer treinar o tempo todo, ela quer fazer sempre a mais, ela quer sempre estar em alto nível. E aí, às vezes, as pessoas falam: ah, mas é que a Luciana teve sorte. Não. Acho que a sorte vem aliada ao trabalho e ela trabalha muito para isso. Então, essa sensação de poder dividir hoje com ela e com as nossas duas goleiras que são jovens também, de estar numa Libertadores e de fazer uma final como ela fez, porque eu posso dizer que ela fez uma final praticamente quase perfeita, porque fez defesas importantes, no momento em que precisava segurar, também segurava um pouco por conta da pressão que nós tomamos no final do jogo, que era normal por conta do resultado, mas que fez uma final perfeita e que fez uma semifinal muito boa também, e que nos classificou para uma final pegando 3 pênaltis. Então, para mim, é uma alegria muito grande em poder compartilhar esses momentos, porque é muito difícil a vida. A gente fala que a vida de goleiro é muito difícil, porque goleiro treina muito o tempo todo. Goleiro é o tempo todo, e atenção o tempo todo. Não que as jogadoras de linha não tenham que ter isso, mas goleiro é sempre redobrado. Então, a sensação é algo que me deixa muito feliz e muito, assim, grata a Deus, né, por nos dar essa oportunidade de poder passar momentos como esse. E te falo, e como eu falei para ela, ganhar uma Libertadores eu acho que é diferente de todas as outras coisas em termos de títulos que um clube pode ganhar. Bom, e conta pra gente, como que você acabou se tornando uma preparadora de goleiras, né, depois da sua carreira finalizar? Você demorou quanto tempo para tomar essa decisão? Foi logo na sequência ou você esperou uns anos? Como é que foi? Foi bem engraçado, viu? Para te falar a verdade. Eu parei de jogar praticamente com 32 anos. E aí comecei a trabalhar com escolinha de futebol em prefeitura, né? Mas uma Legal. prefeitura de uma cidade aqui vizinha de Araraquara, e comecei a trabalhar com isso. E durante esses 4 anos eu tive o convite para ir jogar o Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta. Já aposentada, me convidaram para ir jogar. Eu falei, mas estou parada há muito tempo, acho que eu não consigo mais ter o tanto de desempenho que eu tinha antes. Mas fui para a Ponte Preta e joguei durante 17 e 18,
E quando eu acabei esse ciclo na Ponte Preta, na época a Lorena era a coordenadora da Ferroviária, ela me mandou uma mensagem: Vanessa, você aceita um convite para ser auxiliar técnica na Ferroviária? Eu falei: Lorena, ainda estou em fase de final de carreira, estava trabalhando em escolinha, mas escolinha muito diferente do alto nível, mas vou aí para conversar com você. E fui para conversar com ela. Ela falou assim: o nosso auxiliar técnico foi embora, foi para a China, e a gente queria alguém que jogou tanto tempo, que tivesse essa proximidade com os atletas, você aceita? Eu falei: aceito. E entrei na Ferroviária como auxiliar técnica em 18. E aí fiquei os 3 meses do final do ano, que foi outubro, novembro, dezembro, como auxiliar técnico. Quando virou o ano, o treinador de goleiro na época, que era o Leandro, saiu. E a Tatiele Silveira entrou e estavam procurando um treinador de goleiro ou uma treinadora de goleiro, que é muito difícil de achar. Aí a Tati falou com a Lorena se não poderia ser eu, né? Que tanto tempo, né, joguei e poderia, acho que, acrescentar muito. E a Lorena falou: Vanessa, hoje nós não temos um treinador de goleiro, você aceita? Na hora, não teve nem como falar não. É o que eu fiz a vida inteira, né? Não que eu não gostasse do auxiliar técnica, mas algo que você fez a vida inteira, que você sabe que você pode acrescentar muito. Aí eu aceitei o convite, já no comecinho de 19, falei: então tá bom, vou começar como treinadora de goleiro. No começo foi um pouco difícil, porque você sai de atleta já para auxiliar técnica, e de auxiliar técnica você sai para treinador de goleiro. Mas foi muito legal, porque é algo que eu falei: eu vou sofrer um pouquinho no começo, porque muita coisa mudou daquilo que eu jogava para hoje, em termos de treinamento, em termos de tudo, mas vou correr atrás. E aí foi isso. Comecei em 19, fiquei 19 inteiro, 20 inteiro, e estamos aí em 21 também, continuando com esse trabalho. Mas não foi como treinador de goleiro que eu comecei mesmo como auxiliar técnico. Com certeza. Para ter ganho um brasileiro, a Libertadores a gente ganhou, o trabalho está sendo muito bem feito. E uma pergunta: você como ex-goleira, seleção brasileira, preparadora de goleiras de campeão de Libertadores, me diz uma coisa, para você, quem são as melhores goleiras do mundo hoje na atualidade, na sua visão? Eu vejo, hoje no Brasil, eu vejo muitas goleiras novas também, né, em ascensão. Eu vejo hoje a Lele, que foi embora, que foi lá para Portugal, que era do Corinthians, muito bem. Vejo a própria Tainá hoje do Corinthians. A Luciana nem vou falar, porque vai falar que é porque do meu próprio time, mas vejo uma evolução muito grande, mas vejo uma evolução muito grande também nesses nossos países aqui sul-americanos, né? Agora na Libertadores também vi grandes goleiras jogando o campeonato. A própria da Universidade do Chile, uma goleira que acredito que vai se dar muito bem futuramente. E no mundo nós temos muitas goleiras aí também, a exceção praticamente as goleiras das seleções da Europa são todas goleiras que estão em alto nível, né? Não vou citar nenhuma e nem outra, porque hoje a gente vê algumas em grandes fases, e goleiras que há 7, 8 anos atrás, nos mesmos países, a gente não via tanto uma evolução como a gente vê hoje. Mas vejo hoje nós sul-americanos também numa evolução grande, que eu acho que antes a gente estava um pouco atrás lá da Europa, mas hoje vejo que o futebol feminino nosso aqui, sul-americano, tem evoluído muito para chegar às grandes potências que nós temos de goleiras na Europa, ou até mesmo lá para a Ásia. Então, eu seria, acho, até injusto se falasse uma ou outra aqui, vendo que as principais goleiras hoje das seleções potência hoje no futebol feminino, Estados Unidos, as outras, França, todas as seleções eu a vejo hoje com um trabalho muito bom com as goleiras, e muito bem guardadas com todas as goleiras que hoje estão nos seus países. Show de bola. Para você ver, então, a gente, né, Sul-América está chegando,
E o que falta realmente é investimento e visibilidade para só deslanchar ainda mais, né, Vanessa? E Acredito nisso também. o quê? Acredito nisso que você falou também, Ah, de sim, infraestrutura para a gente conseguir chegar às grandes potências também. com certeza. Com certeza, porque a Liga Nacional está bem forte, né? A Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro está bem forte. Agora falta fortalecer, acho que os campeonatos, né? Tem bons times nos outros países, mas os campeonatos deles eu acredito sejam um pouco mais fracos, assim, com 4, 5 equipes mais fortes e o resto nível meio que semi-amador, né? Mas eu queria perguntar um negócio mais puxando para minha área, que eu sou profissional da saúde, né? Além de fazer o canal aqui, eu sou farmacêutico. E eu queria saber, né, como tem sido o protocolo de vocês, né, comissão técnica dos clubes, que é o que, quando é afetado, é o que são mais prejudicados, né, que mais tendem a ter efeitos piores da doença. Como é que tem sido esse protocolo de vocês aí, em Araraquara? A gente tem a felicidade, Guilherme, hoje de a Prefeitura de Araraquara nos dar um suporte muito grande para a gente conseguir fazer esses protocolos ainda ser melhores. Por exemplo, a gente, toda semana, a Prefeitura nos dá esse suporte para fazer a testagem, né? Para ver Legal. como que, inclusive nós testamos anteontem, nos dá esse suporte para fazer a testagem, nos dá esse suporte de um ônibus particular para ir treinar, para não ter contato com ninguém. Hoje a gente está treinando na cidade vizinha, né, que é Matão, num lugar fechado, onde não tem acesso a ninguém. E nós mesmo, né, da comissão técnica e as atletas, temos, né, um elaborado perguntas diárias para as atletas, para que elas respondam em termos de sintomas, em termos de se tiver com algum mal-estar, alguma coisa. Então, nós temos esse questionário, onde diariamente uma pessoa da comissão lê. Se a gente já vê que alguma atleta sentiu algum sintoma de gripe, alguma coisa que a gente vê que já hoje do Covid, a gente já pede para não ir ao treino, essa atleta já espera para poder fazer testagem também. Então, hoje nós temos também esse suporte que a Ferroviária nos dá de poder fazer todas essas coisas. Por exemplo, na situação que teve o lockdown em Araraquara, nós não podemos treinar na cidade. E a Ferroviária nos disponibilizou para ir para Sumaré, para poder terminar a nossa preparação para ir para a Libertadores, senão teríamos que ficar uma semana também ali parados de treinamento e diariamente alguém sempre está lá com o termômetro para ver a febre, para ver como está. Sempre a gente está perguntando às atletas no começo e no fim do treino. Então tem sido muito rígido nessa parte, porque nós sofremos em 2020 nós sofremos um pouco quando voltou o Campeonato Brasileiro, nós sofremos com alguns tipos de as atletas que pegaram e foram 2 ou 3 de uma vez só. Então nós sofremos muito, né? Porque você para pensar que você tem 25 atletas, aí você perde 3 ou 4 que vai ficar praticamente 15 dias afastada e que pode ainda contagiar outras atletas e que pode levar para familiares, isso é muito difícil. Então, a gente tem sido muito rígido nisso. Nós temos esse suporte de poder fazer a testagem também, às vezes semanalmente, às vezes conseguimos cada 10 dias, cada 15 dias, a prefeitura nos dá esse suporte para estar fazendo isso, para a gente não estar correndo o risco, de repente, de ter atleta que está com algum tipo assintomática e está passando para outras pessoas. Então, a gente tem feito isso corriqueiramente para que não afete lá na frente, para que aconteça como aconteceu com muitos clubes no Brasil, de ter 12, 14 pessoas, né? Hoje, com Covid, você acaba perdendo praticamente um time todo para uma competição que praticamente está para começar. É verdade, é verdade. E a cidade de Araraquara, né, de parabéns, né, pelo que você está falando, então, dá esse suporte para vocês, né, e é uma região que tem
se mostrado com índices muito bons, né? Tá regredindo na doença, né? Fez um lockdown bem robusto, né? Com bastante, né? Bastante segurança, bastante medidas de prevenção e tá dando resultado, né? Acho que a última semana não morreu ninguém aí, então parabéns para a cidade que está dando esse suporte para vocês e para todos os cidadãos da cidade, né? Isso é muito bom. Esse suporte acho que é muito importante, né? Porque por mais que por alguns momentos, por exemplo, no lockdown, a gente sofreu muito por estar tendo que se deslocar da sua cidade para ir treinar em outra, mas a gente também via que a gente, como futebol, a gente também tem que ser exemplo para as pessoas que se a gente pede para não aglomerar, porque a gente estaria no lockdown treinando. Então, a gente saiu da cidade porque naquele momento também a cidade passava por um momento muito difícil. Mas a gente sempre fala, o lockdown é bom e é ruim. Mas para a cidade de Araraquara foi bom, porque hoje a gente vê que os índices de casos caíram muito. Antes era 190 por dia, hoje a gente vê que é 40, 50 casos positivos. Então, o número de mortes, como você disse, caiu. Acho que faz 2 dias que não tem casos de mortes em Araraquara. Então, essa curva está abaixando muito, graças a Deus, né? Que abaixe em todos os lugares, porque nós precisamos disso. Muitas famílias sofrendo, né? E o futebol acaba sofrendo também, porque a gente, por mais que a gente faça todos os protocolos de saúde, mas em algum momento alguém vai pegar, a gente não sabe de onde vem, então a gente tem que sempre estar rígido nisso para que diminua cada vez mais os riscos das atletas e de nós mesmos, da comissão técnica, de ter esses problemas futuros. Com certeza. E para finalizar, né, última pergunta aqui, para você, qual é a melhor escola de goleiras? É a escola brasileira, a escola americana, a escola francesa? Qual é a melhor escola para você? Italiana. Italiana. Para mim é brasileira. E É não isso é aí. porque eu sou brasileira, não. Acho que nós evoluímos muito. Eu acho que aquela Copa no Brasil foi muito importante para nós, né? Revermos alguns conceitos em termos de goleiros e goleiras. Acho que o Neuer nos fez pensar diferente em muitas coisas, e o trabalho da escola deles nos fez crescer muito, mas vejo os goleiros e goleiras brasileiras tecnicamente muito à frente. Eu paro para falar de Tafarel, que a gente teve, de Marcos, de Dida, de grandes goleiros que, se eu ficar aqui, eu vou falar de muitos, porque tem muitos, e a gente vê hoje o quanto de goleiros vem aparecendo, né? A gente vê jovens goleiros, até estava vendo o goleiro do Grêmio ontem, na Libertadores, o quanto ele novo evoluiu, o Santos vem com goleiros novos dando certo, e eu acho que a nossa escola é muito boa. Nossa escola é muito boa, eu acho que ela está evoluindo cada vez mais, acredito que ela seja melhor, porque nós temos grandes profissionais também aqui, né, no nosso país, que desempenham isso muito bem, e não é porque nós somos brasileiros, não, mas é porque a escola é boa, e acredito que daqui a pouco vão estar levando mais goleiros e goleiras para a Europa, para a Ásia, e acabar com alguns mitos de que eles muitos falam que a escola europeia de goleiro é melhor. Não, a melhor escola está aqui com nós. Aí, maravilhoso. E é assim que a gente vai fechando. Gui, considerações finais aí para Vanessa antes da gente fechar. Ai, Vanessa, assina embaixo que esse seu último comentário, né? Inclusive, obrigado por enaltecer a Escola de Goleiros do Santos, né? Meu time de coração, né? E reconheço muito o trabalho do Arzu, que tem sido excepcional lá com os meninos, desde o Rafael Cabral até hoje com o John, com o João Paulo, que são fenomenais, né? E muito obrigado por ter topado esse papo com a gente, né? Você é uma pessoa muito gente boa, muito para cima, né? Foi sensacional falar com você e muito sucesso aí para você, para a Ferroviária, para todos aí, né? Que vocês não parem de ganhar títulos, né? Esse ano 2021 seja um ano de muitos títulos para vocês. Eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade, obrigado pelas perguntas. É muito bom quando a gente troca, né, ideias com pessoas de diferentes áreas, né, e saber o quanto vocês
valorizam também o futebol feminino. Isso é muito legal, a oportunidade que vocês proporcionam ao feminino, isso é muito legal. Eu que agradeço de coração e que possamos ter mais para frente, muitos bate-papos legais aí sobre o futebol feminino. Com certeza. Eu faço das palavras do Guilherme as minhas. Eu acho que fez todos os elogios que eu poderia fazer. Inclusive, ia pedir para você, a gente vai tentar ir falar com a goleira da Ferroviária, então dá uma forcinha para a gente aí, para ela vir falar com a gente. Fala bem da gente aí. Fala, não, pode falar com eles, vocês são legais. Bem. É. E a gente também gostaria de saber se você quer deixar suas redes sociais aí para a galera te seguir, para a galera acompanhar seu trabalho. Qual é as suas redes sociais? Vanessa Catânio, né, no Instagram e também no Facebook também, Vanessa Catânio. Sigam lá, gente. A gente vai botar aqui na descrição do vídeo as redes sociais dela. Mas, novamente, Vanessa, muito obrigado. Eu acho que deu a oportunidade também de pessoas que assistem nossos vídeos conhecer melhor como é que é o trabalho de uma preparadora de goleiros, toda essa parte que não é só treinamento, também é a questão da amizade, a questão de trabalhar o emocional, trabalhar o psicológico. Você vem fazendo um trabalho incrível, afinal, desde quando você assumiu o cargo, você já ganhou um brasileiro e uma Libertadores, então não tem como reclamar. Então, parabéns para você, parabéns pelo trabalho da Ferroviária. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like. Como eu falei, soca comentário aí, joga um monte de comentário aí para ela, porque se tiver um monte de pergunta que a gente não fez, a gente chama ela de novo aqui para tirar as dúvidas para vocês. E é isso, gente. Até a próxima. Falou!